Então aqui nós temos a nossa tabela periódica organizada. Aqui nós temos uma legenda, né? O nome do elemento, o número atômico, o símbolo e a massa atômica. O número atômico é o mesmo número de prótons e a massa atômica é a soma de prótons e nêutrons. Essa tabela ela é organizada de acordo com o número atômico dos elementos e a sua distribuição eletrônica, né? Então nós temos as colunas, que são grupos ou famílias. Hoje o termo correto é grupo. E as linhas, que são os nossos períodos. Então nós vemos aqui, ó, que aqui é o primeiro elemento, o hidrogênio, tem um próton somente. Nós pulamos aqui para a direita e nós encontramos o hélio, que tem 2 prótons. A hora que termina aqui, ele vem aqui para baixo. O lítio, que tem 3, o berílio, que tem 4, pula aqui para o boro, que tem 5, e vem até o neônio, que tem 10. Quando chega aqui, pula para a linha de baixo. Então começa no sódio, que tem 11, vem até o argônio, que tem 18. E esse processo vai ocorrendo. Nós podemos ver que a massa atômica, naturalmente, vai seguir mais ou menos a mesma tendência do que o número de prótons. Afinal, a massa é feita pelo número de prótons e o número de nêutrons. Ó. O hidrogênio tem massa 1. Isso significa que só tem um próton no núcleo do hidrogênio. O hélio tem massa atômica 4, ou seja, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Tem alguns elementos aqui que apresentam um número quebrado, por exemplo, o cloro é 35,5. Significa que no cloro tem 17 prótons e alguns desses cloros aparecem com números diferentes de nêutrons. Então é feita a média e a partir dessa média define-se a massa molar média do elemento. E essas distribuições definidas nessa forma aqui para vocês está relacionado com a distribuição eletrônica. Então aqui nós temos elementos com 1 elétron na camada de valência, com 2, aqui com 3 até 8 elétrons na camada de valência, que é aquela camada mais externa. Com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons na camada de valência, e ele está aqui nesta coluna, porque ele se comporta como esses elementos aqui. E é isso que garante a periodicidade dele. Então, ele tem uma característica semelhante a esses elementos, por estar com a última camada completa. E aqui neste meio nós vamos ter os elementos ou cátions que têm a camada D incompleta. E nós temos 10 colunas aqui, que é exatamente ó, o número de elétrons que cabem no orbital D. E esses elementos aqui aparecem na 4ª linha da tabela periódica, ó, porque na primeira nós temos a camada K, que é entre o hidrogênio e o hélio. Na segunda nós temos os orbitais S e P. Na terceira abre um orbital S, um orbital P e pula para a 4ª que tem um orbital S. A partir desse 4s aqui, que é preenchido com elétrons, pula para o orbital 3d. E aí esse orbital D começa a ser preenchido. A terminação da distribuição eletrônica correspondente ao 4s2 é para esse elemento aqui, o cálcio. A partir do cálcio, entrando um elétron a mais aqui, o próximo elemento é o escândio, que recebe o seu elétron na camada 3d. E aí nós temos o 3d1. E vai aumentando aqui até o 3d10. E na sequência, o gálio vai ter os seus elétrons acomodados nos orbitais 4p. Seguindo basicamente essa ordem das flechinhas vermelhas que está apresentada aqui para vocês. E da mesma forma, nós temos os elementos do bloco EV, que aí tem uma mesma lógica dos elementos do bloco D. Para não deixar a tabela muito estranha para ser desenhada, né? Coloca-se aqui essas observações que fazem o anexo da tabela, né? E cada linha tem 14 elementos, que é exatamente o número de elétrons que cabem nos orbitais F. Certo? Então assim organizou-se a tabela periódica.